momento da sua encarnação, realiza esse ato como uma coisa grave e importante para ele. É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que enfrenta. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. Dá-se o mesmo com o espírito, conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou, antes, de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corpóreo, como o homem deixa o mundo corpóreo pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá, mas, como este, não tem consciência do fato senão no último momento, quando é chegada a sua hora. Então, nesse momento supremo, qual o do homem em agonia, a perturbação se apodera do espírito, persistindo até que a nova existência se ache claramente formada. Os prelúdios da reencarnação são uma espécie de agonia para o espírito. 341. A incerteza em que se acha, quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, é para o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação. De uma ansiedade muito grande, pois as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar, conforme estiver bem ou mal suportado. 342. No momento da reencarnação, o espírito se acha acompanhado por outros espíritos, amigos seus, que vêm assistir à sua partida do mundo espiritual, como vêm receber quando para lá retorna. Depende da esfera a que o espírito pertença. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último instante, encorajam-no e, muitas vezes, até lhe seguem os passos durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão, por vezes, os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com feições desconhecidas. Muito frequentemente são eles. Vêm visitar-vos, como de visitar um encarcerado. União da alma ao corpo. Aborto. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito, que então escapa de seus lábios, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo, mas, como os laços que o prendem ao corpo ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vinga. 346. Que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. 346-A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. 347. Qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem consciência plena de sua existência. A importância da morte é quase nula. Muitas vezes, como já dissemos, é uma prova para os pais. 348. O espírito sabe, com antecedência, que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver. Às vezes sabe, mas, se o escolheu por este motivo, é porque recua diante da prova. 349. Quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência. Nem sempre imediatamente.
O espírito precisa de tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata resulte de decisão anterior. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez. Queres perguntar se, como o homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha que fez? Não, pois não sabe que a escolheu. Depois de encarnado, o espírito não pode arrepender-se de uma escolha de que não tem consciência. Pode, no entanto, achar a carga pesada demais e, quando a considera superior às suas forças, recorre ao suicídio. 351. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades. Mais ou menos, conforme a época, porque ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, o espírito começa a ser tomado de perturbação, que o adverte de que chegou o momento de começar nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, de que não tem mais consciência, na condição de homem, logo que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Para ele, é uma nova existência, é preciso que aprenda a servir-se de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a um homem que desperta e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. 353. Uma vez que a união do espírito ao corpo só se completa definitivamente depois do nascimento, pode-se considerar o feto como dotado de alma. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora dele. O feto não tem, a bem dizer, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, no entanto, ligado à alma que virá possuir. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que, pelo seu nascimento, se completam com a vida espiritual. 355. Haverá, como revela a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis. Com que finalidade isso ocorre? Isso acontece frequentemente. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito designado a encarnar. 356. Haverá natimortos que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Sim, há os que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se neles. É somente em função de seus pais que essas crianças vêm ao mundo. 356a. Um ser dessa natureza pode chegar até o final da gestação? Sim, algumas vezes, mas não vive. 356b. Desse modo, toda criança que sobrevive ao nascimento tem, necessariamente, um espírito encarnado nela. Que seria da criança sem um espírito? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula que ele terá de recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção. Há crime toda vez do que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou qualquer outra pessoa, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe.
É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. 360. Será racional que se dispense ao feto a mesma atenção que se concede ao corpo de uma criança que tivesse vivido? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte de seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar. Faculdades morais e intelectuais. 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é o espírito, mais o homem é propenso ao bem. 361-A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem vicioso é de um espírito mau? Sim, mas dizei antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poder-se-ia crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos travessos e levianos? São indivíduos estovados, maliciosos e, algumas vezes, maléficos. 363. Os espíritos têm paixões de que está isenta a humanidade? Não, do contrário eles vô-las teriam comunicado. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que tenha chegado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. É que os espíritos encarnados desses homens ainda não são bastante puros, e por isso cedem à influência de espíritos piores do que eles. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, no outro, em moralidade. 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultariam de outros tantos espíritos, nele encarnados, cada um com uma aptidão especial. Refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, visto que, por sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros fugidos da gaiola. Muitas vezes o homem se queixa de não compreender certas coisas e, no entanto, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance uma explicação muito simples e natural. E ainda tomar o efeito pela causa, é fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo, embora, entre eles, as pessoas sensatas apenas vissem em tais fenômenos efeitos que tinham por causa um Deus único. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, sobre este assunto, numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje, compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Resultaria, de semelhante sistema, que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso se deveria à ação de outros tantos espíritos, que tivessem vindo ou que se foram, que dele fariam um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada pelos numerosos exemplos de manifestações,
diante das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Influência do organismo. 367. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. 368. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. 368-A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz. Sim, e muito opaco. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito à de um charco lodoso, que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. 370. Pode-se deduzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. 370-A. Sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito. Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria, que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Ao encarnar, o espírito traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Fora preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são gênios porque o acaso lhes deu órgãos especiais. Conseguintemente, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que se achasse provido de certos órgãos. Essa suposição se torna mais absurda ainda, quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o tivesse dotado de tal ou tal órgão, poderia ter sido um celerado e o maior dos celerados só precisaria de certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admiti, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos reconheceis o homem que se entrega à bebida. Serão esses sinais que fazem dele um bêbado ou será a embriaguez que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Idiotismo, loucura. 371. Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas teriam almas de natureza inferior? Não. Eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres infelizes, como os cretinos e os idiotas?
São espíritos em punição que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em questão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. 372-A. Então não é exato dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Têm, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades, mas não produzem as faculdades. Eis a diferença. Um bom músico, com um instrumento ruim, não produzirá boa música, o que não o impede de ser bom músico. É preciso distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral supera os obstáculos que a matéria lhe opõe. Mas há casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações são entravadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos, em que a própria lei humana isenta a alma da responsabilidade de seus atos, uma vez que, nesse estado, ela não goza de toda a sua liberdade. 373. Qual o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? É uma expiação imposta pelo abuso que fizeram de certas faculdades. É uma pausa temporária. 373-A. Assim, um corpo de idiota pode conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em existência anterior? Sim. Às vezes a genialidade se torna um flagelo, quando dela o homem abusa. Nem sempre a superioridade moral guarda proporção com a superioridade intelectual e os grandes gênios podem ter muito que expiar. Daí resulta, frequentemente, para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações são para ele quase algemas que restringem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e o cego é dos olhos. 374. Na condição de espírito livre, o idiota tem consciência do seu estado mental? Sim, com muita frequência. Compreende que as cadeias que impedem o seu voo são uma prova e uma expiação. 375. Qual é a situação do espírito na loucura? Quando em liberdade, o espírito recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria, mas, quando encarnado, encontra-se em condições muito diferentes e na contingência de só o fazer com auxílio de órgãos especiais. Se uma parte ou conjunto desses órgãos for alterado, sua ação ou suas impressões, no que diz respeito a tais órgãos, se interrompem. Se perde os olhos, fica cego, se o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que o órgão que preside as manifestações da inteligência e da vontade seja afetado ou modificado, parcial ou totalmente. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou alterados, deve entrar num estado de perturbação do qual, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso é incapaz de deter. 375-A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda a impressão material. 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. 377. Depois da morte,
O espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades. Pode senti-lo durante algum tempo após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, assim como o homem que desperta se ressente, por algum tempo, da perturbação em que o sono mergulhara. 378. De que modo a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação, como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura, sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo. É por isso que, quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará a perturbação, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que seus laços lhe causavam. Infância. 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto. Pode ser até mais desenvolvido, se progredir mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. 380. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto. Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa, com o desenvolvimento dos órgãos. Uma observação vem confirmar esta resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo. Assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição de seus órgãos. Não. Esse estado é uma necessidade, está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. 384. Porque a primeira manifestação da criança é o choro. Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que, se suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades. Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. 385. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, contudo, as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, de tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois é isso que vou explicar. As crianças são seres que Deus envia a novas existências e, para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência. Mesmo a uma criança má por natureza,
Suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes, não, é a imagem do que deveriam ser e, se não são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto, foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conservar-se bom será fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores e, quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela peneira da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância, entre novos irmãos e, nessa nova existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações desse mundo, ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que agora vosso pensamento. 319. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corpórea para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Simpatias e antipatias terrenas. 386. Dois seres que se conheceram e se estimaram podem encontrar-se em outra existência corpórea e reconhecer-se. Reconhecer-se, não, sentir-se atraídos um para o outro, sim. Frequentemente, ligações íntimas baseadas em sincera afeição não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que de fato resultam da atração dos dois espíritos que se buscam por entre a multidão. 386a. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que imaginais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos. 392. 387. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que se harmonizam se atraem naturalmente, sem que se tenham conhecido como homens. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. 389. De onde provém a repulsa instintiva que sentimos por algumas pessoas, à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem, sem se falarem. 390.
A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má. Dois espíritos não são necessariamente maus por não simpatizarem um com o outro. Essa antipatia pode resultar da diversidade no modo de pensar. Mas, à medida que eles se forem elevando, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro naquela cujo espírito é pior ou melhor. Em ambas, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau antipatiza com qualquer um que o possa julgar ou desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O espírito bom sente repulsão pelo mal, por saber que este não compreenderá e porque não compartilham dos mesmos sentimentos. Porém, seguro de sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Esquecimento do passado. 392. Porque o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado ele é mais senhor de si. 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de existências que caíram no esquecimento? Concebe-se que as tribulações da vida lhe servissem de lição, se pudesse lembrar-se do que as originou. Mas, desde que não se recorda disso, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, estando, desse modo, sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir melhor o bem do mal. Onde estaria o mérito, se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à sua vida primitiva, à vida espiritual, toda a sua vida passada se desdobra diante dele. Vê as faltas que cometeu e que são a causa de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma existência em que possa reparar a que acaba de transcorrer. Escolhe provas semelhantes àquelas porque passou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova tarefa que porá em execução, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição vos chega pelo pensamento, pelo desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que vos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. Se, entrando em nova existência, o espírito sofre com coragem aquelas provas e resiste, ele se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Embora em nossa vida corpórea não nos lembremos com exatidão do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal nas existências anteriores, temos a intuição de tudo isso, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do nosso passado, tendências contra as quais a nossa consciência, que é o desejo que sentimos de não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. 394. Nos mundos mais adiantados do que a Terra, onde não estão expostos a todas as nossas necessidades físicas e enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. A felicidade, em geral, é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, afinal de contas, alguns desses mundos, embora melhores do que o nosso, ainda não alcançaram o estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter, a seu modo, razões para se aborrecer. Entre nós, o rico,
Ainda que não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso está menos sujeito a tribulações que lhe tornam amarga a vida. Ora, pergunto se, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não se lembram de existências inferiores que lhes sirvam de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre aqueles de que falas, cujos habitantes guardam a lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, deves compreender, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. Mas há outros mundos em que os habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que a vossa, nem por isso deixam de experimentar grandes desgostos, e até infortúnios. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Contudo, se não apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriores, sobretudo quando foram penosas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um pesadelo longínquo, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades do presente não seriam agravadas pela lembrança de todas as que se tenham sofrido. Concluamos, pois, daí que tudo que Deus fez é bem feito e não nos cabe criticar suas obras, nem lhe dizer como deveria ter regulado o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente e, em outros, exaltar-nos o orgulho, entravando, em consequência, o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, para melhorarmos, justamente o que é necessário e nos basta, a voz da consciência e nossas tendências instintivas. Priva-nos do que nos poderia prejudicar. Acrescentemos ainda que, se nos recordássemos de nossos atos pessoais anteriores, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros homens, e esse conhecimento poderia gerar os mais desastrosos efeitos sobre as relações sociais. Como nem sempre podemos nos vangloriar do nosso passado, melhor é que um véu seja lançado sobre ele. Isto concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, em que só reina o bem, a reminiscência do passado nada a tem de penosa, razão porque neles as criaturas se lembram de sua existência anterior, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada que possam ter feito em mundos inferiores, trata-se apenas, como já dissemos, de um pesadelo. 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores. Nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga lembrança de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como a imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta deter. Essa ideia é apenas uma ilusão? Algumas vezes é real, frequentemente, porém, é uma ilusão contra a qual deve o homem precaver-se, já que pode ser efeito de imaginação superexcitada. 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa. Sim, à medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. A lembrança do passado é mais clara para os que habitam os mundos de ordem superior. 398. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência do seu passado, conclui-se que, pelo estudo dessas tendências, ele possa conhecer as faltas que cometeu. É possível, mas até certo ponto. Deve-se, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no estado errante. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente.
398-A. Poderá ser pior, isto é, o homem poderá cometer, numa existência, faltas que não cometeu na existência anterior. Depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provas, poderá ser arrastado a novas faltas, que são a consequência da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas revelam mais uma condição estacionária do que um estado retrógrado, pois o espírito pode avançar ou estacionar, mas nunca retroceder. 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea a expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir um gênero da existência anterior. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo em que pecou. Entretanto, não se deve tirar de uma regra absoluta. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Chegando ao termo marcado pela providência para a sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para prestar o seu adiantamento, isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer-lhe os meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se; se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que ele escolhe, quando desencanado, as provas da vida corpórea e que, quando encarnado, delibera sobre o que fará ou não fará e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Ao retornar à vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem às vezes vaga consciência dessas vidas, e elas podem até lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isso só acontece pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil, jamais para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, porque dependem da maneira pela qual se cumpre a vida atual e da escolha posterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque, mesmo não se lembrando delas com precisão, o fato de as ter conhecido na erraticidade e o desejo de repará-las o guia por intuição e lhe dá o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, secundada pelos espíritos que o assistem, se escuta as boas inspirações que lhe sugerem. Embora o homem não conheça os próprios atos que praticou em suas existências anteriores, sempre pode saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar a si mesmo e julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea são, ao mesmo tempo, expiação das faltas passadas e provas para o futuro. Elas nos purificam e nos elevam, se as suportarmos com resignação e sem murmurar. A natureza das vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento, pela miséria, o que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá, o tirano, pela escravidão, o mau filho, pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso, por um trabalho forçado etc. Capítulo 8. Emancipação da alma. O sono e os sonhos. 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu invólucro corpóreo. É como se perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono,
Afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que, quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. Quase sempre a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão poucos mais ordinários fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam, que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nada respondeis. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte, já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. É o que acontece com os espíritos elevados. Contudo, para a massa dos homens que, com a morte, devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, esses vão, enquanto dormem, ou a mundos inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui, vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. O que também explica essas antipatias invencíveis é o fato de sentirmos intimamente que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos. É também o que explica a indiferença de muitos homens, que não procuram conquistar novos amigos, por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na vossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem muita repulsa, em encarnar entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes não vos resta mais do que a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou vosso regresso, a qual se junta à lembrança do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. A não ser assim, como explicarias esses sonhos absurdos? Aqui estão sujeitos tanto os mais sábios quanto os mais humildes. Os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Aliás, brevemente vereis desenvolver-se outra espécie de sonho, tão antiga quanto a que conheceis, mas que ignorais, o sonho de Joana, o sonho de Jacó,
O sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma inteiramente liberta do corpo, a lembrança dessa segunda vida de que há pouco eu vos falava. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrais. Sem isso, cairíeis em contradições e em erros que seriam funestos à vossa fé. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu, e algumas vezes até outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos verificados na presente existência ou em existências anteriores. A extravagância das imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos, que parecem não ter sentido ou ligação. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas produzidas pela lembrança incompleta daquilo que nos apareceu em sonho. Seria algo como uma narração, da qual se truncassem frases ou trechos ao acaso, reunidos depois, os fragmentos restantes perderiam qualquer significação racional. 403. Porque nem sempre nos lembramos dos sonhos. O que chamais de sono é apenas o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. No sono, o espírito recobre um pouco de sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, já que tais impressões não chegaram ao espírito por meio dos órgãos do corpo. 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos, de modo que é absurdo acreditar-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não guardam nenhuma relação com o que se passa na vida corpórea. São também, como já dissemos, uma recordação. Finalmente, podem ser um pressentimento do futuro, permitido por Deus, ou a visão do que ocorre nesse momento em outro lugar para onde a alma se transporta. Não tendes inúmeros exemplos de pessoas que aparecem em sonho a parentes e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições senão as almas ou os espíritos dessas pessoas que vêm comunicar-se com os vossos? Quando tendes certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não fica provado que a imaginação nada teve a ver com a ocorrência, sobretudo se o que observastes não passava pela vossa mente quando em vigília. 405. Muitas vezes vemos em sonho coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. A que se deve atribuir isto? Podem cumprir-se apenas para o espírito, ou seja, o espírito viu aquilo que desejava e foi buscá-lo. Convém não esquecer que, durante o sono, a alma está mais ou menos sob a influência da matéria que, por conseguinte, nunca se liberta completamente das ideias terrenas. O resultado disso é que as preocupações da vigília podem dar ao que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. É a isto que se pode chamar, realmente, de efeito da imaginação. Quando uma ideia nos preocupa fortemente, a ela ligamos tudo o que vemos. 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas, que conhecemos perfeitamente, praticarem atos de que absolutamente não cogitam, não é por efeito de imaginação. De que absolutamente não cogitam. Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu pode visitar os deles, e nem sempre sabes aquilo em que eles pensam. Além disso, muitas vezes atribuís, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se passou ou se passa em outras existências. 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não, o espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar,
Ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. É assim que a sonolência, ou o simples entorpecimento dos sentidos, muitas vezes